Amém. Antes de começar a palavra, eu quero saber quem dá a honra de nos visitar pela primeira vez neste lugar. Gostaria que você desse sinal com a sua mão, por gentileza. Amém. Eu quero dizer que vocês são bem-vindos neste lugar, tá? Sinta-se como se estivesse no ambiente de vocês, porque esta é a casa do Pai, a casa do nosso Pai, nosso Deus, e que o Senhor possa tocar o coração de vocês nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês e aqueles que estão nos visitando por mais vezes, né? Temos o nosso irmão Braz, né? Que fez parte desse ministério, dentre outros aí. Sempre bem-vindo, irmão Braz, aqui. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, amém? Aleluia. Hoje nós temos algumas ausências, o pastor Miro, né? Está viajando em férias com a família. Juntamente com ele, o Fred, a sua família. E nós estamos revezando aí nas férias, né? Então, o pastor Miro, o pastor Rubens. O pastor Rubens chegou agora, sexta-feira, e a gente precisa dar uma pausa. Todos nós precisamos dar uma pausa, passear um pouco, para recarregar as baterias, né? Para retomar. Eu já retomo meu trabalho à segunda-feira. Então, isso faz parte. Eu aconselho que priorize isso na vida de vocês, da família. Isso faz bem, bem-estar emocional para vocês. E é muito importante. Amém? E hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus. Como eu gosto muito do apóstolo Paulo, eu vou trazer mais um ensinamento que referente a cartas do apóstolo Paulo. E eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Tito, capítulo 2. Amém? Aleluias. Glória a Deus. E em reverência, então, a palavra, eu gostaria que você ficasse de pé. E antes de eu orar, antes de ler, quero orar a Deus, para que Deus possa tomar o seu lugar neste momento, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos agora diante do Senhor, diante da Tua palavra, Deus. E pedimos que a Tua presença, o Teu Espírito Santo, possa falar aos nossos corações. Não o pregador, não eu, mas o Espírito Santo possa trazer o Teu recado, a Tua vontade para as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento, aquele entendimento espiritual, Deus, para que a gente possa entender a Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. A palavra no capítulo 2, no versículo 1, fala assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Hã? Falei Tito 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão. Aqui fala do próprio Tito. Torna-te
pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem provas de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós vemos aí umas instruções aí para cada fase, cada faixa etária, né? Cada grupo de pessoas. Então, o sermão de hoje fala do coração pastoral de Paulo, né? Aliás, o Tito é a terceira carta pastoral de Paulo. O que é carta pastoral, né? O que vem a ser carta pastoral? Carta pastoral é aquela endereçada aos pastores, aos líderes da igreja. E Paulo, nas cartas pastorais, ele dá instruções como a igreja deve conduzir, como a igreja deve ser, né? Ali nas cartas pastorais a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? A Tito, né? Lá em Timóteo fala dos bispos, deles inserirem, de como deve ser o comportamento dos bispos, fala dos diáconos. Então, isso é carta pastoral. E quando Paulo pensa em enviar cartas pastorais, é porque ele tem um coração pastoral, porque ele pensa no bem-estar da igreja, ele pensa no bem-estar, no desenvolvimento da igreja como um todo. E nesta manhã, essa carta a Tito, ele traz alguns ensinamentos para nós, né? Tito, ele foi um gentil que se converteu ao Senhor Jesus. Na sua época, ele aceitou Jesus, foi um dos companheiros de trabalho missionário de Paulo. Aliás, alguns estudiosos até falam que Tito, ele deve ter saído do mesmo molde, da mesma forma de Paulo, porque eles tinham muito em comum. Tito era uma pessoa que ele vivia constantemente querendo aprender de Deus. Ele era um aprendiz em potencial, um aprendiz o tempo todo. E tem algumas referências que falam sobre essas viagens que Tito teve com Paulo, né? Gálatas, 2 Coríntios, mas nós não vamos nos deter nessas referências. Paulo, quando ele escreveu para Tito, ele não estava pensando... Peraí, deixa eu só voltar aqui. É que nem eu falei, esse celular aqui é muito pequenininho e a gente... Ele não estava apenas transmitindo um ensinamento doutrinário, ele escreve como um pastor preocupado com a saúde espiritual da igreja. E é isso que nós vamos falar, né? Como que a gente tem nos comportado, como que nós temos nos comportado nesse tempo, né? Em relação à igreja, em relação à obra de Deus. E lá no versículo
5 do capítulo 1, fala assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, existia um grupo de pessoas ali, que eles até professavam Deus, né? E aí ele fala: por isso que eu te deixo aí em Creta, para você colocar ordem nisso, para você trazer para a consciência, para o coração da igreja, desse povo, em relação a esse grupo de pessoas que são impuros, descrentes, e que no tocante a Deus até professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Então, era um grupo que reconhecia Deus, professavam Deus, mas as suas obras diziam o contrário. Eles faziam tudo o contrário daquilo que era Deus. E aí Paulo falou: Tito, eu vou deixar você em Creta para você colocar ordem aí, para você trazer ensinamento para esse povo, para que eles não se contaminem, para que eles não se enganem com esse grupo aí, que fala uma coisa, mas não vivem. Prega alguma coisa, tem consciência de Deus, mas a sua vida, a prova da vida era o contrário daquilo que Deus queria. Aí ele começa: tu, porém, quando ele fala tu, porém, ele está dizendo: você faz diferente. Você, Tito, você não vai ser igual a esse povo. Você vai falar da sã doutrina. Você vai falar da sã doutrina e você vai dizer: quem tem a sã doutrina, quem conhece a sã doutrina, deve se comportar assim, assim e assim. Quem conhece a sã doutrina não pode se comportar diferente do que é o ensinamento da sã doutrina. Então, tu, porém, vai ser diferente. Por isso a preocupação não era apenas que os cristãos conhecessem a verdade, mas que fossem transformados por ela. Eu tenho falado muito sobre isso. Porque, às vezes, nós queremos conhecer a verdade, ou até mesmo conhecemos, viemos para o culto, participamos da igreja, nos batizamos e nos membramos, né? Mas nós não deixamos a verdade transformar nossas vidas. Nós não deixamos que a verdade mude o nosso viver, nossa maneira de ser. E aí, é isso que Paulo está falando, ele está preocupado com isso, que aquele povo fosse transformado pela verdade de Deus. Que eles não fossem como aqueles homens lá, que professam a Deus, mas fazem tudo diferente. Então, por isso que ele começa tu, que enfatiza independentemente que essas pessoas, esses legalistas dizem e fazem, Tito deve continuar com a doutrina saudável do Evangelho. Com a doutrina saudável do Evangelho. Sabe, irmãos, nós vamos ver aqui esses grupos, né, de pessoas, os idosos, as mulheres mais velhas, né, os jovens, o próprio Tito como líder. Aqui fala do servo, mas nós vamos trazer para o nosso contexto, nosso trabalho do dia a dia, nós como empregado no nosso trabalho, né? Como nós devemos ser, como nós devemos nos portar, né? As pessoas precisam ver que nós somos transformados por essa sã doutrina. Então, a partir do versículo 2 até o 10, em contraste com as vidas desobedientes, detestáveis dos falsos mestres, Paulo deseja que cada grupo da igreja revele Cristo através da sua maneira de viver. Contrário dessas pessoas, Paulo quer trazer para esse grupo, para que cada
que nós podemos revelar Cristo, nós possamos falar de Cristo por nós mesmos, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, né, de vida. Sabe, irmãos, as pessoas, amanhã, talvez domingo que vem, vocês nem lembrem que foi ministrado hoje. Porque às vezes nós não lembramos do que foi pregado, as coisas vão passando, vem outras pregações, mas uma coisa é certa, do nosso testemunho, sempre você vai lembrar. Sabe, do testemunho da nossa vida, aquilo que nós testemunhamos como prática de vida, isso sempre vai ficar. Você não vai esquecer. Talvez você esqueça do pregador. Talvez você esqueça dessa palavra que foi ministrada, está sendo ministrada hoje. Mas quero dizer para você que o testemunho de vida, de como você conduz a sua vida, de como você é, isso não, as pessoas vão notar sempre. Isso não cai no esquecimento. É a nossa vida que vai trazer a revelação de Deus, aquilo que Deus é de verdade. Não o que eu falo, não é só o que eu falo, o muito falar, porque aquele povo falava também. Ele reconhecia quem era Deus, mas fazia tudo o contrário. Então Deus quer que nós tenhamos uma vida cristã que não só a gente vem para a igreja e ouve a sua palavra. E entenda que essa palavra vai levar a gente a um lugar, que é a nossa salvação. Mas que enquanto nós não chegarmos lá, enquanto Jesus não voltar, enquanto não for cortado o fio da nossa existência, nós precisamos, enquanto servos de Deus, como homem e mulheres de Deus, nós precisamos revelar Cristo. Nós precisamos ensinar para aqueles que vão vir depois de nós a maneira certa de viver em Deus, a maneira certa de andar em Deus. Sabe, irmãos, nós pensamos que muitas vezes nós andamos certo, corretamente, né? Porque a gente vem todo dia na igreja, a gente já fez a nossa parte, né? Tem gente que pensa isso, eu já fiz a minha parte. Eu até vejo aqui alguns comportamentos da igreja, que quando temos algumas reuniões adicionais, né? Alguns irmãos já acham que, como ele veio num sábado, teve uma reunião adicional, eu já cumpri a minha parte, a minha meta, né, da semana, de 2 cultos, então eu não preciso ir no domingo. Então, às vezes, nós temos isso no coração, mas o que Paulo estava preocupado é que Tito pudesse colocar no coração daquele povo, assim, deles viver uma vida cristã autêntica, deles viver uma vida cristã pautada na sã doutrina, mas não só de conhecer, mas de transparecer, de trazer para fora, trazer notório, né? Fazer conhecido, as pessoas olharem e falar, né? Esse cara, essa moça, esse homem é homem de Deus, é uma mulher de Deus. Sabe, irmãos, tem comportamentos na família que eu acho que na família cristã não tem isso. Às vezes dentro de casa, né? Você está ali com seus filhos, sua família, aí chega alguém, liga para você, ou alguém atende seu telefone, fala, pai, mãe, olha, fulano, fala que eu não estou. Né? Você já começa a ensinar para os seus filhos essa forma reversa, essa forma contrária de que é a sã doutrina. Você já começa a colocar no seu filho ensinamentos errados. Ah, fala que eu não estou. Irmãos, o cristão, sabe o que ele precisa falar? Quem é? Fala que eu estou, mas nesse momento eu não quero atender. Nesse momento eu não quero atender, porque nem posso, eu não quero. Porque se você falar não posso, você também está mentindo. Porque muitas vezes a gente fala eu não quero atender, eu não posso atender, é mentira. É não quero atender. Então, às vezes são coisas pequenas que a gente tropeça no evangelho e começa a viver um evangelho de mentira. E trazemos ensinamentos também para a nossa geração. Porque vai ser começar a achar que tudo é normal. A gente maquiar, a gente mentir, a gente falar. Não, mas isso não traz consequência nenhuma. Não, existem as consequências da mentira, mentira grande, pequena. Se é que a gente pode dimensionar mentira. Para mim, mentira é mentira. Né? E aí, às vezes a gente
quer. E aí a gente fala, não, mas eu estou indo na igreja, eu estou cumprindo o meu papel. Mas na nossa vida nós temos trazido ensinamentos errados. Nós não estamos sendo verdadeiros cristãos. E Paulo estava preocupado com isso, porque esse povo estava inserido num grupo, né? Deixa eu ler aqui que eu anotei sobre Creta. Creta era conhecida por sua imoralidade, pela sua mentira e rebeldia. 1:12, lá no versículo 1:12 fala sobre isso. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Essa era a característica da ilha de Creta. Então Paulo está preocupado com isso. Agora, trazendo para a nossa geração, né? Que a gente está vivendo hoje, as loucuras de hoje, os momentos de hoje. O que, você sabe, o que isso tem afetado, as coisas ruins desse século, desses dias, tem afetado a sua vida cristã hoje. Tem feito com que você olhasse para você e falasse: meu Deus, está tudo errado. Eu estou fazendo, eu estou me conformando com esse século, estou me conformando com esse mundo. Sendo que a palavra diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Não nos conformar com esse mundo, irmãos, é andar na contramão dele. Se você perceber que você está andando na mesma mão, braço, você olha para o seu lado, você está todo mundo na mesma mão. Se você estiver percebendo que você está caminhando na mesma mão, está errado. Tem alguma coisa errada. Porque nós, crentes, temos que caminhar na contramão do mundo. Sabe quando você tem a rua lá, como que fala? As vias lá, a que vai, a que vem, mão dupla? Tem um carro que vai e outro que vem. Nós temos que olhar sempre para o lado e ver se nós estamos indo na mesma direção do mundo. Porque não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus. Então era um contexto meio que difícil ali. Então ele chega lá para os homens, né? E fala assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Isso está falando dos homens mais velhos. E eu quero dizer que talvez aqui não seja tão, para o nosso contexto, não precisa ser necessariamente o idoso. Mas o tempo que você está aí, vivendo em Deus, né? Caminhando com Deus e tal, você está falando que você deve ser temperante, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor e na constância. Irmãos, teve um episódio aí embaixo na igreja. E aí eu cheguei, aí alguém passou alguma situação que teve aí na frente. E, não, mas que a gente não pode também. Aí um determinado irmão falou que a gente também não pode também aceitar tudo só porque nós somos crentes, que não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, não. Falei que depender de nós, o que depender de nós, como igreja, nós vamos fazer a coisa certa. Independente de outros não fazerem. O nosso comportamento tem que ser com temperança, tem que ser com respeito, tem que ser com amor, porque é Deus que vai nos recompensar. Sabe, irmão, não adianta a gente ir no braço. Seja quem for, os vizinhos, eu acho incrível que a gente vai, isso não é só aqui, mas a gente vai em muitas igrejas, os vizinhos não vão para a nossa igreja. Por que os vizinhos moram tão perto da nossa igreja e eles não participam da nossa igreja? E não participam das igrejas lá da sua localidade? Os vizinhos estão sempre
não participando, porque alguma coisa está errada. A igreja talvez está tendo um comportamento diferente que deveria ter. Porque o ímpio, ele vai sempre incomodar com a gente. E aí a gente vai entrar na dele? Não, a gente vai demonstrar amor para eles. O nosso comportamento, irmãos, com nossos vizinhos, tem que ser de amor, educação e respeito, independente de qualquer coisa, independente de quantas vezes eles te te aborrecerem, você precisa levar sempre uma palavra branda, uma palavra de amor, porque é isso que está falando aqui. Os homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. No amor e na constância nós precisamos rever, porque nós como ser humano, às vezes nós não queremos levar desaforo para casa. Mas aqueles que estão na sã doutrina, aquilo que o Paulo tinha medo era disso, de não querer levar desaforo para casa. Aí Paulo fala, Tito, arruma essa coisa aí, começa a organizar as coisas aí na sua igreja, começa a ensinar isso e aquilo, porque eu quero que o nome de Cristo seja glorificado. Eu quero que o nome de Cristo seja transmitido para o povo. E às vezes a gente acaba brigando até entre nós mesmos, não nós igreja, mas entre nós cristãos. Irmãos, os comportamentos errados, seja de quem for, não pode justificar o nosso comportamento errado. Ah, não, mas é porque você vê eles, o pastor, não. O nosso comportamento tem que ser lapidado pela palavra de Deus, pela sã doutrina, não pelo comportamento do irmão, não pelo comportamento do irmão A, B e C. O irmão A, B e C está comportando assim, ele está errado. Aí eu vou entrar na dele? Não, eu preciso me comportar diferente. Então, os homens mais velhos precisam, principalmente os líderes mais velhos, eles devem exibir qualidades especiais da vida cristã, coerente com a idade e experiência dele. Quantos anos você tem de fé? Então, você tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade de trazer um comportamento muito mais afinado, mais responsável do que qualquer outro, pelo meu tempo, pela minha idade. Então, homens, nós precisamos pensar sobre isso. Né? Nós temos mais experiência. Nós já vivemos tantas coisas. Já sabemos o caminho das pedras. Costumo falar para meus filhos. Que os filhos, eles crescem, eles ficam mais inteligentes que os pais. Né? Aí eles começam a estudar e vão fazendo pós, vão fazendo doutorado, vão fazendo isso e aquilo. Aí eles acham que eles são mais inteligentes, mas eles são. Só que eles esquecem de uma coisa, eles não têm experiência. Então, ser inteligente e ter experiência está muito longe. É muito diferente. Porque a experiência, irmãos, ela vai trazer para aquele que está chegando não passar por algumas outras coisas que nós já passamos. Não passar para o mesmo abismo. Não tropeçar na mesma pedra. A gente vai direcionar para outro caminho, ainda que ele seja inteligente. Então, nós precisamos entender isso. Paulo olha para os homens velhos, que ele acha que eles são os pilares espirituais da igreja, e a sua preocupação não é apenas com a idade deles, é com a sua influência. Então, os mais velhos são influentes, né? As pessoas, de certo modo, acabam tendo mais influência sobre os mais novos. Então, quando um mais velho aqui da igreja começa a ter um comportamento diferente, errado, daquilo que a palavra de Deus está ensinando, os mais novos vão se chocarem. Eles vão falar, nossa, mas, poxa, você viu? E olha que ele é velho, hein? Então, irmãos, Tito estava ensinando para essa igreja isso. Aí no capítulo 3 ele fala, quanto às mulheres idosas,
Semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Quando fala não escravizada a muito vinho, eu entendo que naquele contexto, as mulheres, acho que elas eram chegadas, né, num vinho, né? As mulheres ali dessa época, dessa ilha de Creta, né, talvez elas gostavam de ficar meio assim, fora de si. E aí, a palavra está falando que elas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Então, mulheres, por que é diferente os homens e as mulheres? Porque é diferente. As mulheres têm outra pegada. Então, a Bíblia está ensinando para vocês, mulheres, estarem sóbrias o tempo todo. Para vocês não ficarem embriagadas com outras coisas. Aqui fala do vinho, mas às vezes você traz outras coisas na sua cabeça que te tira do seu ideal, da sua sobriedade. E aí, Paulo está falando para que as mulheres sejam sérias em seu proceder, tenham um comportamento que traz Cristo, sabe? Ao invés da gente ficar num grupinho ali, trazendo fofocas, falando mal, cuidando da vida de outras, você ser uma conselheira. Você ser uma mulher que vai estar aconselhando as mais novas. Que vai estar falando, olha, sabe, você precisa, quando a mais nova vir falar alguma coisa, ou você perceber alguma coisa, você falar para ela assim, olha, você tem que amar o seu marido. Você tem que cuidar da sua família, sabe? Amar o seu filho. Não, você não pode andar assim. Hoje, se você é uma mulher casada, você não pode ficar saindo sozinha, você não pode deixar a sua família, você não pode deixar os seus filhos, você tem que cuidar do seu filho, do seu marido. Então, as mulheres mais velhas, elas têm essa incumbência de trazer para essas mulheres mais novas o ensinamento, o comportamento de como formar uma família. Como ter uma família que possa trazer Deus, uma família que possa transmitir Deus. Então, Tito está ensinando para vocês, mulheres mais velhas, que vocês sejam a guardiã da sabedoria espiritual. Paulo enxerga essas mulheres como uma missão, sabe? De você, elas deveriam transmitir aquilo que aprenderam ao longo dos anos. Então a Lindalva aí, ao longo dos anos que ela aprendeu com a vida, com a palavra de Deus, né, com a família dela, ela poder ser uma mestra para as outras mulheres, para as mulheres mais novas. E é interessante que as mulheres mais novas, elas acabam que fazendo um grupo separado. As mulheres mais novas, vocês precisam estar junto com essas mulheres experientes. Sabe? A gente não pode ficar com panelinhas na igreja, sabe? As mulheres mais novas, elas precisam estar juntas. Porque as mais velhas, elas vão te ensinar, elas vão te ajudar. Por mais que você pense que não, elas têm muito o que ensinar. Elas têm muito o que ensinar porque elas já tiveram experiência de vida. Paulo tinha um coração, sabe? Ele compreendia que a igreja não cresce apenas através da pregação pública. Ela cresce quando uma geração é discipulada. Quando um discipula o outro. Então as mulheres têm esse papel de discipular a outra. Sabe? A gente vê lá o exemplo de Lloyd e Eunice, né? Que influenciou Timóteo. A gente vê o exemplo de Noemi, que influenciou Ruth. Então, a palavra de Deus, ela vem, irmãos, para trazer mudanças para nós. Sabe, quando nós chegamos na igreja e viemos assistir um culto, e nós sairmos da igreja sem reflexão, sabe, sem ser impactado, sem falar, poxa, eu preciso mudar nisso. Não, tem que ter essa reflexão. A gente tem que sair daqui sempre falando, nossa, eu preciso ser melhor. Eu preciso mudar.
E a preocupação de Paulo não é apenas com o lar em si. Sua preocupação é com o testemunho do Evangelho. Tudo isso que nós estamos falando, a preocupação de Paulo, pastor Rubens, era com o Evangelho. A preocupação de Paulo era de como a gente está passando o Evangelho. De forma prática, pelo nosso viver, é a forma que nós temos vivido. Essa é a preocupação dele. Para que a palavra de Deus seja difamada, não seja difamada. O coração de Paulo sabe que Satanás frequentemente ataca a família, porque foi criado por Deus. Tenho trabalhado com casados para sempre. A gente tem feito trabalho com os casais aqui. E a gente sabe o quanto isso é importante. Então, esse ensinamento das mulheres para as outras mulheres mais novas, como conduzir a sua família, é fundamental para a igreja. É fundamental. Então, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido, seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha, para que a palavra de Deus não seja difamada. A importância da família ser uma família bem composta, uma família bem estruturada, para que o nome de Deus não seja difamado. Irmão, a minha família e a sua família vai glorificar a Deus. A minha e a sua família glorifica a Deus. Então nós precisamos entender isso. Esse é o coração de Paulo para essa igreja. Eu escrevi aqui que toda família cristã é uma vitrine. Né? Nós somos vitrine. A família cristã é uma vitrine. Mas não é uma vitrine só porque é de vidro, que é fácil de quebrar. Não é uma vitrine. Numa vitrine você coloca coisas boas. Coisas importantes na vitrine. Que as pessoas... Você quer atrair alguém para aquele lugar, para aquela loja, você trabalha bem na sua vitrine. Você coloca o melhor look lá, né? E aí, a família cristã é uma vitrine para o mundo, para as pessoas. Quando o mundo olha para a família cristã, as famílias daqueles que se intitulam cristãos, eles estão olhando e querem ver coisas boas, um look bom, um look bonito. E aí ele vai entrar para conhecer o resto. Então nós precisamos entender esse processo de Deus e essa vontade de Paulo na nossa vida. Já lá, o 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Interessante que para os jovens só falou que em todas as coisas sejam criteriosos. Aí eu fiquei preocupado com essa. Falei, poxa, com os jovens só foi isso? Que sejam em todas as coisas criteriosas? E aí eu fui ver no original lá sobre isso, eu não vou conseguir ler lá no grego, mas o conceito aqui Paulo resume a sua exortação aos jovens em uma única palavra, que é criterioso, né? Algumas Bíblias falam de moderação. Aí eu não fiquei contente com isso, para que os jovens sejam criteriosos. E aí o conceito não é apenas moderação no sentido de evitar exagero, nem apenas ser criterioso, porque até intelectualmente ela tem um significado mais amplo do que qualquer palavra portuguesa isolada. O português não consegue, nessa tradução original, expressar o que o texto de fato está dizendo para os jovens. E, em resumo, ele está dizendo assim: o ter bom senso é ter bom senso, pensar com equilíbrio, agir com autocontrole, ser prudente, ser sensato, ter domínio próprio. Então, o coração de Paulo, ele sabe que o maior inimigo do jovem nem sempre está fora, né? O maior inimigo do jovem são os impulsos não controlados, que destrói o chamado e os ministérios dos jovens.
O jovem, a gente, quem nunca foi jovem, né? A gente vê que muitas vezes o jovem quer experimentar o mundo, porque ele não consegue. Ele fala, não, eu preciso conhecer o mundo. Ele quer desafios. É os seus impulsos, né, que o leva assim. Mas Deus, ele quer que os jovens pudessem ser moderados, que ele pudesse ter esse autocontrole, para que eles possam ser prudentes, para eles não se deixar levar aos seus impulsos, às suas vontades. Então é isso que a palavra está dizendo, para os jovens ficarem seguros aqui na sã doutrina, para eles agir com prudência, com bom senso. Quando eles sentirem que eles vão fazer algo sem pensar, eles possam pensar equilibradamente, ter o equilíbrio naquilo que eles vão fazer e agir. Então, é isso que Deus espera dos jovens. E tem também, quando Deus falou no 7, né? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Está falando de nós, líderes, pastores, toda a liderança. Está falando para Tito, Tito, enquanto você precisa ser modelo. Eu e você, líderes, precisamos ser modelo, né? Paulo agora volta para Tito, os olhos para ele e fala: você, Tito, é um jovem. A gente entende que você está enquadrado nesse grupo de jovem. Você se encaixa nesse grupo. Portanto, ele fala que ele deveria apresentar em todos os aspectos com exemplo de boas obras. E nós, líderes da igreja, exige que nós tenhamos uma conduta exemplar. Nós temos que ter uma conduta exemplar. Eu costumo dizer que título não tira a nossa humanidade. Então, porque eu ganhei o título de pastor, o pastor Rubens ganhou o título de pastor, e assim por diante, eu deixei de ser humano. Não, continuo sendo homem, continuo sendo humano. Meu nome continua sendo Cláudio Murilo Alves França, nascido em 3 de outubro de 1970. Então, quer dizer, mas a recomendação que Paulo dá a Tito é que nós, como líderes, precisamos nos policiar muito mais. Precisa estar mais aflorado ainda. Precisa aparecer mais ainda em nós. Todas essas características nós temos que ser mais exemplar que os outros. Então, às vezes, nós temos que nos policiar quando nós, talvez, a nossa humanidade venha querer aparecer num determinado momento. Então, às vezes, a gente é afrontado com alguma coisa, né? Gente, eu me lembro, se eu tivesse lembrado antes, eu tinha pedido para colocar aqui, porque aquilo eu achei fantástico. Então, apareceu uma reportagem, não lembro se foi na Globo, de um acidente de carro, não sei quantos viram, de um pastor, que um bateu no carro do outro e ficou parado assim. Aí os dois saíram do carro, um era pastor, e eles se abraçaram. Eles se abraçaram e conversou, o pastor começou a conversar com aquele rapaz, e aí percebeu que ele foi o errado, percebeu que ele estava com vários problemas, e aí calhou nessa situação de bater o carro, e ali eles conversaram, entenderam, se abraçaram, oraram. Quando que vocês já viram isso? Então eu estou querendo dizer exatamente isso, irmãos. Nós, como pastores, como os líderes, nós precisamos tomar cuidado, principalmente no trânsito, quando nós batermos num carro, ou o carro bater no seu carro. Você precisa saber que você é um pastor, que você é um líder. Quando você sair de lá, você tem que sair com o seu espírito afinado, para você trazer testemunho de Deus naquela situação.
A gente tem que sempre levar que na situação, seja ela qual for, Deus tem que ser testemunhado. Nós temos que trazer Deus em todas as situações. Então, às vezes, nosso comportamento nos denuncia se somos ou não de Cristo, se somos pastores ou não, se somos líderes ou não. Porque os líderes e pastores, eles têm que ser muito mais policiados nessa questão. Ah, mas eu não tenho sangue de barata, você tem o Espírito Santo de Deus. Ah, eu não tenho sangue de barata, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Então não vem com essa que você não tem um sangue de barata. Não vem com essa que você é humano. Você tem o Espírito Santo de Deus. E o comportamento do povo de Deus é segundo a sã doutrina. Não segundo nós. Sabe, às vezes nós queremos trazer um entendimento nosso. Aquilo que nós pensamos, o que nós achamos. Mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Quando eu estava trazendo o ensinamento no Casados para Sempre, nós entramos na questão do perdão, e uma das irmãs falaram assim, pastor, mas eu penso assim. Eu falei para ela, mas eu não estou falando do que você pensa, eu estou falando do que a palavra de Deus pensa. Porque muitas vezes nós colocamos eu penso assim, eu acho assim, mas é o que a palavra de Deus pensa, o que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que esse povo lá, aquele povo lá que foi reprovado, que conhecia Deus, mas fazia tudo errado, porque fazia as coisas o que eles pensavam, não aquilo que a palavra de Deus ensina. Então essa é a diferença, irmãos, de nós fazermos e sermos o que Deus quer, não o que nós pensamos e o que nós achamos que devemos ser. Porque perdoar, por exemplo, que eu estava ensinando sobre perdão, é perdoar, a despeito de qualquer coisa, a despeito da pessoa se arrepender, é perdoar como Cristo perdoou a igreja. É isso que é o perdão. Mas eu o quê? É a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala de perdão, irmãos, é perdoar como Cristo perdoou a igreja. E muitas vezes nós queremos colocar o nosso pensamento na palavra de Deus. Então, Paulo sabia que a incoerência destrói credibilidade da mensagem. Então, por isso que nós temos que trazer à luz aquilo que nós pregamos, o nosso título que nós temos, trazer à luz. Às vezes eu fico até constrangido, porque lá no meu serviço tem um homem que hoje eu estou trabalhando com ele, que eu mudei de setor, mas ele sempre foi respeitoso comigo, e hoje a gente trabalha junto. Mas ele tem, sei lá, acho que 45 anos de fundação. Ele, pastor, quando nós estamos passando, se eu vou passar numa porta, ele é um senhor já. Ele fala, não, pastor, eu fico com vergonha. Eu falei, não, Luiz, pode... Não, vai entrar no elevador, se eu estou com ele quer que eu entre primeiro. Você vê o que as pessoas olham para nós, como elas olham para nós, como eles respeitam a gente, como um obreiro, como um pastor, como um líder espiritual. Então a gente precisa dar um retorno positivo, coerente com aquilo que eles pensam da gente. Porque você imagina você no trânsito, sai... Daqui a pouco sai na Globo, né? Você lá brigando com o irmão, com a pessoa, e já chutando. Já tem gente que saca até a arma. Né? E aí fala, pastor evangélico. Né? A mensagem sempre vem assim, pastor evangélico. Então, a gente precisa dar frutos e mostrar esses frutos para o mundo. Testemunho. Conta aos servos, versículo 9. Conta aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem provas de toda a fidelidade, a fim de jornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, a fim de ornarem em todas as coisas. Ornarem, está falando de ornamento. Sabe, você ornar é você ser atraente àquelas pessoas que estão olhando para você. Está dizendo aqui que no nosso trabalho, né, você deve, a fim de você ornar, de você ser atraente em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador.
Então, irmãos queridos, no nosso trabalho, que é o lugar mais complicado, é o lugar que você precisa trazer Deus. Sabe, você precisa, as pessoas precisam saber que você é do Senhor Jesus. Você tem que ser atraente aos olhos do seu grupo de trabalho. Você tem que ser honesto ali. Você tem que ser o melhor, você tem que trabalhar bem. Acho interessante, tem uma irmãzinha lá que eu compartilho lá no trabalho. Ela é bênção de Deus, mas bênção mesmo. Mas tem gente que é bênção de Deus, mas tem coisas que elas acham que é normal, pode ser assim. Bênção de Deus, mas às vezes ela dá umas mancadas ali. Eu falo, olha, mas você é muito Caxias. Não. A gente tem que trabalhar como se fosse para Deus o nosso trabalho, irmãos. Sabe, ser atraente aos olhos das pessoas. As pessoas, Jesus precisa ser testemunhado ali. O nosso comportamento tem que ser diferente dos outros. Quando você estiver numa rodinha onde está todo mundo falando mal, você fala bem e leva umas invertidas e segura o BO ali, ou você sai fora. Mas se você estiver no meio e estiver falando mal, você tem que ser luz ali. Você tem que ser Jesus ali. Sabe? Porque lá nos meus trabalhos a gente tem horário de banco. Né? E aí você tem 2 horas no mês para você sair mais cedo, fazer o que você quiser, que nem dá mais para usar mais esse nome horário de banco, porque ninguém faz mais serviço de banco físico, né? Mas a gente tem esse benefício, graças a Deus, às vezes eu preciso. E tem gente que 2 horas, faz mais de 2. Mas o crente, o cristão tem que fazer as 2 horas. O cristão precisa cumprir, sabe? Mas todo mundo faz. Nós não podemos basear nosso comportamento em todo mundo, nas pessoas, mas nós devemos basear o nosso comportamento na sã doutrina. Sabe, essa ideia de todo mundo faz. Porque, irmãos, lá no trabalho acaba ficando tão comum as coisas, que você fica naquele meio, sabe, da salada ali, e é comum aquilo outro, mas avalie se o que você está fazendo é comum, se é a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser ornamento, ornar em todas as coisas. Então a gente tem que ser uma coisa que atrai o olhar das pessoas. Então, testemunho no trabalho, irmãos. Paulo fala aos servos que é o que eu falei, que é o que tem a ver com o nosso trabalho hoje. Ele fala sobre direitos, ou melhor, ele não fala sobre direitos, ele fala sobre testemunho. O coração de Paulo, o desejo dele é que até mesmo o relacionamento profissional apontem para Cristo. Porque às vezes a gente acha que porque é nosso relacionamento profissional, a gente vive muito no racional ali, e Cristo às vezes não aparece. Mas no versículo 10, a gente deve ornar em todas as coisas a doutrina de Deus. Todas as coisas a doutrina de Deus. Amém? Todos aqui? Amém. Glória a Deus. E lá no versículo 11 fala, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Porque nós temos que ter esse comportamento. Chega aqui nesse momento, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo, seu,
zeloso de boas obras. Um povo exclusivo. Nós podemos ser chamados de Deus. Nós somos um povo exclusivo de Deus. E esse povo exclusivo fala que ele precisa ser zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Curva o seu semblante, querido. Nós precisamos, como igreja, olhar para o futuro. Não viver apenas nessa realidade presente, viver aguardando a volta do Rei, viver aguardando a volta de Deus. Irmãos, quem acredita que Jesus vai voltar, vive de forma diferente. Se você acredita, se você crê que um dia Jesus vai voltar, nosso comportamento, a nossa vida tem que ser de forma diferente. Cristo redimiu, nos purificou, Ele formou um povo santo. O desejo de Paulo é que não apenas nós fôssemos salvos, mas que a igreja refletisse a beleza de Cristo no mundo. Que a igreja refletisse Cristo, essa era a vontade de Paulo. Paulo não queria só que a gente fosse salvo, mas que nós fosse testemunha, né, de Cristo com as nossas vidas. A cruz, quando Jesus foi para a cruz, Ele nos tornou propriedade dele, exclusivamente dele, irmão. Que nós possamos refletir sobre tudo isso que nós falamos nesta manhã. Porque a palavra de Deus, ela é para mim também. Cristo tem que ser glorificado em todas as áreas da vida. Na família, no trabalho, na juventude, na velhice, na liderança, em tudo. O objetivo de Paulo é que os homens, ou melhor, os membros da igreja, pudessem ser parecidos com Cristo. A doutrina correta produz vida correta. A graça produz transformação. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos confrontados com a Tua palavra nesta manhã. Nós somos ensinados na Sua palavra nesta manhã. Eu me enquadro nessa palavra, eu me enquadro nesses conselhos de Paulo. Eu me enquadro, Senhor, e peço que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos melhores. Nos ajude, Deus, a termos comportamentos que condiz a sã doutrina. Que quando nós formos afrontados, quando nós formos, de alguma maneira, Senhor, irritados, nós possamos deixar que o Espírito Santo de Deus, deixar que os frutos do Espírito possa permear o nosso comportamento, as nossas vidas. Para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, Deus. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa transformar o nosso coração, transforma o coração do homem mais velho, transforma o coração das mulheres mais velhas, transforma o coração dos jovens, transforma o coração dos empregados, transforma o coração dos líderes, transforma, Senhor. Que todos os corações sejam transformados, para que nós apresentemos diante do povo, diante do mundo, Senhor, como aquele que Te serve, como aquele que foi remido e lavado pelo sangue de Jesus. Ó Pai, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, na nossa fala, nos nossos pensamentos, para que nós lapidamos cada dia mais a nossa conduta de viver, a nossa conduta de vida, Senhor. Que no nosso trabalho nós possamos pregar o Evangelho, não com palavras, mas pregar o Evangelho com o nosso comportamento, com a nossa vida, Senhor. Uma vida de honestidade, uma vida de pontualidade, uma vida, Senhor, de obediência ao nosso patrão. Ó Deus, que nós possamos desejar ter uma família que possa testemunhar, que possa ser uma vitrine para este mundo, onde a família tem sido afrontada, onde a família tem sido, ó Deus, ultrajada. Ó Deus, que nós como cristãos possamos ser vitrine para este mundo como uma família
que vive os conselhos de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, para nossas vidas aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro e declaro a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada vida, sobre os jovens, sobre os mais velhos, sobre todos os que estão aqui, Deus, para que eles sejam melhores para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Dê o melhor aplauso para Jesus, querido. Aleluias. Tem uma música? Fiquem de pé, vamos cantar uma música. Os irmãos têm uma adoração em cima disso que nós ministramos. Eu não vou chamar você aqui na frente. Enquanto os irmãos cantam, eu não vou chamar. Mas eu só quero pedir para você, se você foi tocado por Deus por meio dessa palavra, você aí no seu lugar, você fala: Senhor, muda o meu caráter. Muda o meu comportamento, muda a minha vida, Deus. Eu quero ser como essa igreja que Tito administrava. Eu quero ter esses comportamentos. Enquanto a gente canta, você entra em Deus aí, fala com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir, Deus vai dar atenção para você, porque é isso que Ele quer. Ele quer que nós mudemos o nosso comportamento, as nossas vidas. Em nome de Jesus.